bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu estou passando aqui para poder compartilhar com você a terceira mensagem da série de meditação que nós estamos dentro do Salmos 139. Hoje nós vamos ler aqui os versos 2 e 3. E eu sei que a graça de Deus, confio que a graça de Deus será derramada sobre nós para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, né? E nós estamos aqui fazendo aquilo que eu lembrei a vocês nas ministrações passadas, conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor, que fala muito mais de conhecer sobre Deus, mais de conhecer ao Senhor de forma prática e de forma relacional. E é isso que nós iremos fazer aqui nessa manhã, com a graça de Deus sobre nós, iluminando nosso entendimento. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós oramos ao Senhor e te damos graças por estarmos diante da Tua Palavra e diante dessa porção das Escrituras nós clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor, pedimos por revelação, por sabedoria, por entendimento e pedimos, Senhor, para que o Senhor transforme a nossa história, a nossa vida por meio dessa palavra, nos dando a oportunidade de termos a luz acesa em nós, para que nós possamos ser transformados, guiados e conduzidos pelo Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo, mesmo Espírito que inspirou o salmista dentro da revelação dessa porção das Escrituras, que possa nos inspirar também, trazendo sobre nós sabedoria, entendimento, revelação. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Fala conosco, Senhor, apesar de quem somos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto diz, sabes, quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E eu quero trazer para você aqui a realidade de que esse texto está falando, de que Deus conhece a nossa vida na prática. Deus conhece a nossa vida na prática. E por que é tão importante nós meditarmos com relação a isso? Jesus, em Mateus, no capítulo 23, ele está ensinando ali aos discípulos, ele está ensinando uma multidão, e ele vira para a multidão e para os discípulos que estavam ali ouvindo ele, e ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés, ouçam-lhes e façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Primeiro, Jesus está dizendo assim, eles têm autoridade naquilo que eles falam. Por isso que ele diz, eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles têm autoridade naquilo que eles falam, eles têm autoridade naquilo que eles estão ensinando, eles sabem o que eles estão falando, eles sabem o que eles estão ensinando, porém, eles não praticam aquilo que eles pregam. O que eles falam é verdade, mas o que eles vivem é uma mentira. O que eles falam é verdadeiro, mas aquilo que eles vivem na prática é uma mentira. Sabe, eu quero já começar com uma pergunta para você, da parte do Espírito Santo de Deus. O que você vive é uma verdade ou uma mentira? O evangelho que nós pregamos, será que nós estamos vivendo ele? Perdão. O evangelho que nós anunciamos para as pessoas, Deus está vendo que nós estamos vivendo esse evangelho na prática? Essa é a pergunta do Senhor dentro dessa meditação hoje aqui para nós. Nós temos praticado o evangelho que nós temos pregado? Deus tem visto esse evangelho na nossa prática de vida? O Senhor, em outro momento, ensinando aos discípulos a respeito da oração, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, ele fala sobre isso também. Não seja como os hipócritas. Eles ficam ali com as mãos levantadas, eles ficam fazendo cena, mas a vida deles não corresponde com aquilo que eles vivem no secreto, com a vida deles no secreto. E o
próprio texto de Mateus 23 fala que eles faziam tudo que os mestres da lei e os fariseus faziam era para aparecer para os homens. Sabe, queridos, Deus está querendo trazer para nós um entendimento tão prático para nós nesse dia, de que a nossa vida em público ela precisa ser a essência daquilo que nós vivemos no secreto. A nossa vida em público, ela precisa ser a essência daquilo que nós vivemos no secreto, porque o Senhor sabe quando nós sentamos e quando nós levantamos. De longe Ele percebe os nossos pensamentos. Ele sabe muito bem quando trabalhamos e quando descansamos. Todos os nossos caminhos são bem conhecidos do Senhor. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos de forma prática e não só de forma teórica. Queridos, o Evangelho, ele é prático. Por isso que o Evangelho que nós pregamos precisa ser um Evangelho prático. E ele tem sido o Evangelho prático por misericórdia e graça. Mas Deus está nos despertando para essa realidade nessa manhã, de que nós precisamos viver uma vida que condiz com as Escrituras, que condiz com aquilo que nós pregamos, com o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho que nós pregamos precisa ser o Evangelho que nós vivemos. O Evangelho que nós pregamos precisa ser o Evangelho que nós vivemos. Paulo, ensinando aos Coríntios, ele diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus. E Paulo não está ensinando a nós vivermos numa bolha. Paulo não está falando de viver excluído de tudo, mas ele está falando que você pode viver no natural sendo alguém espiritual. Você pode viver no natural sendo alguém espiritual. Alguém que glorifica a Deus nas coisas simples da vida, nos momentos práticos da vida, trabalhando, almoçando, estudando, em todos os momentos, naquilo que nós fazemos diariamente. É isso que Paulo está nos ensinando, que é na nossa vida diária, naquilo que nós fazemos de forma cotidiana. Por isso ele diz: quer vocês comam ou bebam, ou seja, naquilo que vocês fazem todos os dias, faça para glorificar a Deus. Então quero encerrar esse tempo de meditação de forma bem simples, com essa pergunta para você. Para nós fica a pergunta: será que a nossa vida prática, que é bem conhecida pelo Senhor, tem correspondido com aquilo que nós temos pregado para as pessoas, com aquilo que nós temos falado para as pessoas, com aquilo que nós temos anunciado para as pessoas? Será que a nossa vida prática tem condizido com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos ensina? Será que a nossa vida em público condiz com a essência daquilo que nós vivemos no secreto? É por isso que Deus tem nos chamado a esse tempo todo a intimidade, ao relacionamento com Ele. Porque a Bíblia diz que quando nós formos orar, nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai que está no secreto, e o Pai que nos vê no secreto nos recompensará. Aquilo que nós fazemos em público, pregando, ensinando, orando, adorando, conduzindo as pessoas à adoração, ela deve ser só a essência daquilo que nós já vivemos no secreto, porque no secreto não tem como fazer cena. No secreto não tem como viver um teatro. No secreto, Deus nos esmaga e nos confronta em quem nós somos verdadeiramente. E hoje Ele está nos confrontando, para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver se nós realmente temos sido quem Ele nos chamou para ser, se nós temos sido aquilo que nós temos pregado,
para os outros. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos diante de textos como esse, geralmente nós tendemos a querer olhar para a vida de outras pessoas e fazer aplicação em realidades que não são a nossa. Mas o Evangelho é para que nós olhemos para Cristo, e olhando para Cristo, nós possamos olhar para quem nós somos e moldar a nossa vida em quem Deus nos criou para ser. Então, é isso que eu quero te convidar a fazer nessa manhã. A você olhar para quem você tem sido e a você clamar por ajuda. Eu sei que eu ainda não sou quem Deus me chamou para ser, mas eu desejo caminhar e fazer aquilo que é necessário para que eu possa me tornar essa pessoa que o Senhor me criou para ser. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós oramos ao Senhor nesse momento, Senhor. É tão simples tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Parece tão pequeno, Senhor, mas nós já aprendemos e nós temos ouvido isso tanto da parte do Senhor. Nós não tropeçamos em grandes coisas. Nós tropeçamos às vezes em pequenas pedrinhas que são colocadas ou que estão no nosso caminho e nós não vemos. E nós queremos, Senhor, diante dessa pequena palavra, diante desse pequeno ensinamento, nos posicionar, Senhor, diante do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a olhar para nós nesse momento, a olhar para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, a olhar para a nossa prática de vida e alinhar tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós somos, à realidade de Cristo, à realidade do Evangelho, a realidade do Senhor para nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a glória do Teu nome, eu oro por cada um dos Seus filhos que estão aqui nessa meditação junto comigo. Oro por cada um dos Seus filhos que estão aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem, para que o Senhor derrame graça sobre eles, Senhor. Que eles possam olhar para si nesse dia e que eles possam, Senhor, fazer uma autoanálise e que eles possam, assim como Paulo disse, cada um de nós possamos fazer, quer comemos, quer bebemos, que possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Que nesse dia, Senhor, nas coisas que nós fazemos diariamente e que em algumas delas nós temos falhado, nós temos pecado, nós temos errado, mas hoje que o Senhor nos ajude a alinhar essas coisas para que nós possamos glorificar ao Senhor em cada uma delas, nos detalhes simples, no natural hoje, Senhor, que possamos ser pessoas espirituais, não pessoas religiosas, mas pessoas espirituais, que glorificam o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, é o pedido que nós te fazemos, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Assim nós oramos, e que essa palavra encontre dentro de cada um de nós um terreno fértil, disposto a receber essa semente, Senhor, essa pequena semente, que com certeza tem frutos para produzir na nossa vida, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Esse texto que nós lemos, no verso 3, ele diz: esquadrinhas, na versão de Almeida corrigida e atualizada, diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. E essa palavra esquadrinhar aqui, ela fala de peneirar para escolher os melhores grãos. É isso que o Senhor está fazendo conosco aqui nesse dia. O Senhor, através dessa palavra, Ele está nos colocando na peneira. Agora você precisa decidir qual grão que você vai ser. Porque os bons grãos, eles são separados e utilizados para um propósito. Mas os grãos que não prestam, eles são lançados fora, eles são jogados fora.
Que nós possamos tomar uma decisão nesse momento, de decidir qual grão nós queremos ser diante dessa mensagem, dessa palavra tão simples. Se serão os bons grãos que serão peneirados, sacudidos, mas que serão separados para um propósito. Ou se nós seremos os grãos ruins, que serão peneirados, sacudidos, mas jogados fora, queimados, porque não prestam para nada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz